A diversidade genética, em nível populacional, é a soma de toda a variabilidade de todo o genoma entre os indivíduos dos quais ela é composta, essa população, tá? Então, a gente vai somar tudo que a gente tem ali em termos de variabilidade genética dos nossos marcadores. Mas essa é uma das definições que a gente tem, e eu peguei essa definição do livro Molecular Evolution, tá? Mentira, Molecular Ecology, falei Molecular Evolution? Não, ele não tá aqui. Mas enfim, eu peguei dessa definição. Então, seria, digamos assim, essa somatória da variabilidade genética. Mas para ficar mais claro, vamos para um outro conceito, um pouquinho distinto. Você pode definir diversidade genética como a quantidade de variação que você observa entre sequências de DNA homólogo. E aqui não se atém apenas a sequência, a gente pode falar de fragmentos aqui, tá? Dos microsatélites, dos SNPs. Então, é a quantidade de variação que você tem nessas sequências de DNA homólogo entre os diferentes indivíduos de uma determinada população e de uma determinada espécie. Então, perceba que a gente começou a andar um pouquinho. Quando eu falei para você de variabilidade genética, eu estava falando dessas formas alternativas que nós temos, né? Então, a gente tem ali uma região determinada e as formas alternativas conferem variabilidade para aquela população. Eu tenho, inclusive, matéria-prima para que a evolução trabalhe ali, né? Que são os fatores evolutivos trabalhem ali. Então, seleção, adaptação e tudo mais. A diversidade genética já é essa quantidade, esse amontoado de variabilidade que nós temos. Nath, mas não é a mesma coisa isso? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente tem essas formas alternativas, né? Então, se eu tenho várias formas alternativas ali de um gene, mas essas formas alternativas, elas não estão, por exemplo, não tem heterozigosidade na minha população, eu vou dizer para você que a diversidade genética é baixa, porque a diversidade genética são várias métricas que nós temos, por exemplo, o número efetivo de alelos, a própria heterozigosidade, a diversidade alélica, que nos ajudam a metrificar essa diversidade genética, entendeu? Então, você pode ter muitos alelos nessas populações, distintos alelos nessas populações, e você olha ali e vê aquela variação gigantesca, mas se você não encontrar esses alelos combinados de formas distintas no seu indivíduo, você não tem uma diversidade genética elevada.